Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com os irmãos e eu tenho hoje um pedido especial a fazer a todos vocês, pastores, apóstolos, missionários, líderes, pregadores de nossas igrejas da Aliança Batista do Caminho. Meus queridos, Deus me colocou um desejo no coração de conhecer todos vocês, mas nem sempre nós podemos estar juntos. E também não é só meu esse desejo, eu entendo que muitos dos que estão no campo às vezes ouvem falar de um outro colega, de um ministério e não têm esse contato. Então, conversando com o apóstolo Zé Maria, nós decidimos estar abrindo, além deste horário que nós temos aqui, que eu tenho uma ministração semanal para os irmãos, nós vamos colocar mais uma ministração só que de vocês. Se você puder, por gentileza, estar enviando para mim uma gravação de vídeo que pode ser feita no celular mesmo, por volta de 5, no máximo 8 minutos, para nós estarmos colocando semanalmente uma mensagem de um dos pastores, um dos missionários do campo, e todos os outros poderem assistir e conhecer. Desta forma, nós estaremos já nos entrosando, utilizando o caminho da internet, que é um caminho que Deus está nos proporcionando, tá bom, queridos? E com isso, nós estaremos nos aproximando mais. Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, ou melhor, vou falar, você anota aí, fica mais fácil, tá? É 19 98139 6007. Com esse número aí você pode enviar para mim pelo WhatsApp o seu vídeo, e nós estaremos aqui montando e postando toda semana o vídeo que vier do campo, tá bom? Posso contar contigo? Que Deus nos abençoe, guarde e proteja, e que essa batalha já está vencida em nome de Jesus. Fique na paz, querido. Queridos líderes da Aliança Batista do Caminho, paz seja convosco. Meus queridos, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente e trazendo uma palavra do Senhor aos vossos corações. Diga-me, você já se sentiu indignado? Eu diria até raivoso, inconformado com alguma situação? Sabe que essa é uma forma muito humana, é uma maneira de nós nos manifestarmos diante de situações que são contrárias ao nosso desejo e à nossa vontade. Continuando aqui no livro de Atos, eu tenho um episódio em que o apóstolo Paulo fica indignado com uma determinada situação, e nós vamos aprender um pouquinho com ele como nós devemos proceder nessas situações. Atos capítulo 17, verso 16 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Em outras palavras, o espírito de Paulo, ele estava revoltado ao ver os ídolos, a constatar que havia uma dominação de idolatria na cidade. O apóstolo Paulo chegou à cidade de Atenas por conta das dificuldades vividas tanto em Tessalônica como em Bereia, que estão narradas desde o início aqui do capítulo 17 de Atos. Ele precisou deixar Bereia por conta das provocações
dos judeus que não criam em Jesus. E em Atenas ele ficou aguardando Silas e Timóteo, seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade ao seu trabalho. Mas quando ele tem contato, quando ele fica sabendo e vê vários ídolos pela cidade, Paulo começa a se revoltar em seu coração. Primeiramente vamos entender um pouco de Atenas. Era uma cidade muito importante, não só na Grécia, mas desde o V século a.C., era um centro intelectual e cultural que influenciava muito o mundo antigo. Naquele tempo, Atenas estava sob o domínio do Império Romano, mas continuava a ser uma cidade de muito prestígio e muito procurada, tá? Quando seu espírito se revolta, você tem que atitude? Você poderia se lembrar de uma situação assim, que lhe causou alguma indignação? Eu vou lhes contar uma breve história do que aconteceu comigo e você vai entender o porquê nós temos que lutar contra a indignação ou lutar contra uma explosão emocional. Há alguns anos atrás, mais precisamente em 2020, eu tinha um grande desejo, sempre tive um grande desejo de ter uma caminhonete. Em 2020 eu consegui tirar uma caminhonete 0 km, fui retirá-la na concessionária e eu estava muito feliz, muito satisfeito. E uma semana após eu estar com o carro, eu estava ainda aprendendo a dirigir, porque eu tinha um carro sedã e passei por uma caminhonete, então eu precisei reaprender algumas coisas, a dimensão é grande e tudo mais. E uma semana depois eu fui na casa da minha filha, eu e minha esposa, nós ficamos um tempinho lá e quando eu saí, eu não soube me afastar o suficiente, não me atentei a isso, me afastar da calçada. E o retrovisor do meu lado, aqui do lado do motorista, bateu numa lixeira que ela tinha ali fora e de imediato ele se fechou. Bom, eu segui em frente, coloquei ele para frente, coloquei no lugar e segui. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver o que aconteceu e haviam 2 riscos. Aquilo me doeu no fundo da alma, eu fiquei com muita raiva. Eu não me perdoava por não ter tido a destreza de sair, de não observar aquilo. E puxa vida, o carro era novinho, era brilhante. E desde de jovem eu sempre gostei de cuidar de carro. Depois é que eu fui envelhecendo e passando o tempo, eu passei a cuidar menos. Mas essa foi uma lição que eu aprendi que me ajudou muito na vida, porque a partir daí eu tive uma mudança. Eu fiquei tão desgostoso com aquilo que aconteceu que eu fui dormir, né? Chegando à noite eu fui dormir e na manhã seguinte eu levantei e a primeira coisa que eu me lembrei era justamente daquelas marcas. E eu pensei até em levar o carro na concessionária, pedir para eles pintarem ali, consertarem, mas eu ia ter que dizer, puxa vida, foi falta de destreza minha. Eles vão falar, mas que motorista barbeiro, como que o senhor consegue fazer isso? E eu estava até um pouco envergonhado com isso. Porém, eu levantei, fiz o meu asseio e fui fazer a minha devocional. Na devocional, lá vem o apóstolo Paulo e me diz o seguinte: em tudo dai graças. Meus queridos, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, me dizendo, olha, eu te dei uma caminhonete e você ficou triste por causa de 2 risquinhos. E aí eu lembrei que Paulo também falou lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu fiquei mais uma vez envergonhado comigo mesmo, por causa de 2 riscos. Eu tinha estragado parte do meu dia anterior e se o Senhor não falasse comigo, esse dia possivelmente também estaria sendo estragado com tristezas, com agonias. Queridos, eu não vou dizer que isso é
arte é algo aprontado pelo inimigo. Não, isso está na nossa carne. É uma falha nossa. E à medida que nós damos continuidade, nós sofremos. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E com razão, porque quanto mais nós alimentamos essa falácia mental, nós sofremos. E quando nós sofremos, nós não somos eficazes, tanto no testemunho cristão, como na apresentação da palavra do Senhor. A Bíblia conta que, ao observar a cidade de Atenas, tão repleta de altares, de adoração a ídolos, o apóstolo Paulo ficou profundamente indignado. Numa outra versão da Bíblia, traduz que o seu espírito se revoltava em face à idolatria. Por que Paulo sentia tão profundamente esse desconforto face aos altares de idolatria? Simplesmente porque ele já tinha o coração no Senhor. O seu coração estava sintonizado no coração de Deus. Paulo conhecia a Deus e sabia que isso o deixava muito triste. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve que é possível para nós termos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós podemos sentir um pouquinho daquilo que contraria o coração do Senhor. Queridos, são coisas que nos deixam entristecidos, que podem ocorrer tanto dentro da igreja como fora da igreja. Às vezes não é idolatria com ídolos de pedra, de madeira, mas é idolatria a pessoas ou idolatria ao pecado. Isso avilta o coração do Criador. Tantos deuses, mas sem salvação. Possivelmente tenha sido esse o pensamento de Paulo. Tantos deuses aí, mas sem salvação. O povo de Atenas tinha o seguinte raciocínio: ao invés de adorar somente um Deus, eles deveriam prestar culto a todos os deuses conhecidos por eles. Assim, andando pelas ruas da cidade, Paulo se depara com um politeísmo desacerbado. É incrível o que o apóstolo Paulo encontrou em sua peregrinação, em sua caminhada pela cidade. Ele achou um altar ao Deus desconhecido. E creio eu, queridos, que neste momento o Espírito Santo começou a falar ao seu coração. O povo que lá habitava, com certeza, devia pensar assim: se porventura tivéssemos esquecido e estamos esquecendo de algum Deus, e ele quiser se vingar de nós, então nós vamos edificar esse altar ao Deus desconhecido. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, aproveitou esta oportunidade e pregou no Areópago da cidade e lhes mostrou Jesus Cristo como sendo o desconhecido, e realmente ele era desconhecido para eles. E pregou que Jesus era a fonte da salvação, da vida eterna e da ressurreição. Vejam, amados, à medida que nós nos indignarmos, à medida que nós nos aborrecermos com algo que isso vem interferir na nossa vida, peça a Deus que Ele mostre a alternativa para nós estarmos pescando almas. Essa é a nossa prioridade. Ninguém havia ouvido falar de Cristo em Atenas até então, até as boas notícias chegarem por Paulo. Paulo não perdeu a oportunidade. Simultaneamente que ele pregou lá, ele foi à sinagoga da cidade, a principal sinagoga, e lá também apresentou Jesus. Precisamos entender que a ira deve passar, ela deve dar lugar à sabedoria de Deus. Deus nos conduz a soluções de problemas, e esses problemas que nós enfrentamos em nosso dia a dia, com ovelhas dentro da igreja, dificuldades que às vezes são causadas por instituições, por ímpios, por pessoas que vêm só trazer dificuldade para o nosso trabalho. Transforme a sua ira, transforme a sua indignação em ações de graças.
Aprenda que o Senhor quer cuidar da tua vida de uma maneira tão eficaz e poderosa que você será bênção em todos os lugares que for. Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida, que você seja um exemplo no ministério do Senhor e que a graça do Senhor seja abundante em tudo aquilo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém.